Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, daremos continuidade à resolução das questões de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da FUVEST. Os links para as outras partes dessa resolução estão na descrição. Aqui vamos resolver e comentar a quinta questão de matemática da prova. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos começar! O enunciado da questão 5 é o seguinte: considere o quociente Kn igual a n sobre 2 elevado a b, em que n e b pertencem ao conjunto dos naturais diferentes de zero. Item A. Para b igual a 3, Kn forma uma progressão. Indique se a progressão formada é aritmética ou geométrica e forneça o valor da razão. Então vamos resolver o item A. Primeira coisa que eu vou fazer é obter o termo geral dessa progressão. Para isso, eu vou fazer o b igual a 3, conforme está indicando aí o enunciado. Então, fazendo o b igual a 3, nós temos que o Kn é igual a n sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a n sobre 8. Ou seja, o termo geral dessa progressão, o Kn, é igual a n sobre 8. Agora, a gente precisa verificar se essa progressão é aritmética ou geométrica. Então, vamos aqui começar verificando se é uma progressão aritmética, porque aqui é uma conta mais fácil de ser feita. A gente tem que lembrar que, por definição, uma sequência numérica é uma progressão aritmética quando a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer é constante. E a essa diferença a gente dá o nome de razão. Então, eu vou fazer o cálculo do valor de Kn menos Kn menos 1. Ou seja, eu estou pegando um termo n aqui qualquer e estou fazendo a subtração estou fazendo a diferença Kn menos o Kn menos 1. Ou seja, eu estou fazendo um termo qualquer menos o termo anterior. Então, fazendo essa conta, tá? A gente vai ter que Kn menos Kn menos 1 é igual a n sobre 8 menos n menos 1 sobre 8. Então aqui é uma diferença entre frações com o mesmo denominador. Então a gente mantém o denominador e subtrai os numeradores. Então fazendo isso, a gente vai ter n menos n menos 1 sobre 8. Desenvolvendo, a gente vai ter n menos n mais 1 sobre 8. Então aqui dá para cortar o n com menos n. Então, a gente conclui que o Kn menos Kn menos 1 é igual a 1 oitavo. Ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer é constante, igual a 1 oitavo. Daqui nós concluímos que Kn forma uma progressão aritmética de razão 1 oitavo. Tá? Então, esse item foi um item relativamente tranquilo. Era só saber as definições de progressão aritmética e progressão geométrica, né? Fazer aí o b igual a 3 e depois verificar a diferença entre dois termos consecutivos. Tá? As contas foram bem simples de serem feitas, então achei esse o item tranquilo. Agora vamos ao item B. Se n é um número par e b menor ou igual a 3, qual é o número máximo de casas decimais de Kn? Então, para começar aqui a resolução do item B, como o n é um número par, eu posso escrever o n como n igual a 2q, onde q é um número natural, tá? Dado que n aqui é um número natural, então existe aqui algum q que pertence aos naturais, tal que n é igual a 2q, tá? Isso aqui é a definição de número par. Feito isso, eu vou substituir esse valor de n no quociente, Kn. Então, fazendo isso, a gente tem que Kn igual a 2q sobre 2 elevado a b. Aqui dá para simplificar, né? Dá para dividir o numerador e o denominador por 2, para obter Kn igual a q sobre 2 elevado a b menos 1. Agora, como o b é menor ou igual a 3 e é um número natural, a ideia é testar, tá, o comportamento aqui desse quociente em termos de número de casas decimais para b igual a 1, b igual a 2 e b igual a 3. Tá? Então vamos começar fazendo o b igual a 1. Então, fazendo o b igual a 1, a gente vai ter que Kn igual a q sobre 2 elevado a 1 menos 1.
2 elevado ao menos 1 é 0, né? E como 2 elevado a 0 é 1, então a gente tem que, nesse caso, para b igual a 1, kn é igual a q. Então, nesse caso, nós concluímos que kn não possui casas decimais, tá? Porque é um número inteiro, e o número inteiro não possui nenhuma casa decimal, né? Agora, a gente vai testar para b igual a 2. Então, fazendo o b igual a 2, nós temos que kn é igual a q sobre 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 menos 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Então, para b igual a 2, kn é igual a q sobre 2. Aqui, a gente vai ter que quebrar aqui em dois casos, tá? O caso quando quando q é um número par e quando q é um número ímpar. Quando q é um número par, aqui não vai ter casas decimais, né? Porque o q vai ser divisível por 2. Agora, quando o q for um número ímpar, o número kn vai terminar em 0,5. Tá? É só analisar aqui, aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o 5 dividido por 2 dá 2,5. 9 dividido por 2 dá 4,5. 17 dividido por 2 é 8,5. E assim por diante. Ou seja, todo número ímpar, né, sempre quando o q for ímpar, o q dividido por 2 vai terminar em 0,5. Vai ser uma parte inteira, 0,5. Então, nós podemos afirmar que quando b é igual a 2, o kn vai ter no máximo uma casa decimal, né? Porque ou o kn é inteiro ou termina em 0,5, né? Uma parte inteira, 0,5. Agora vamos fazer o caso b igual a 3. Então, para b igual a 3, o kn é igual a q sobre 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 3 menos 1 é 2 ao quadrado, que é 4. Então, para b igual a 3, kn é igual a q sobre 4. Então, a análise aqui ela fica um pouco mais complexa, tá? Mas também dá para fazer. Aqui também, a ideia é separar em casos. Quando o q for um múltiplo de 4, o kn não vai ter casas decimais, né? Porque se o q for um múltiplo de 4, o q sobre 4 também vai ser um número inteiro, então nesse caso não vai ter casas decimais. Agora, se o q dividido por 4 deixar resto 1, tá? O número formado vai terminar em 0,25. A gente pode aqui pensar no exemplo. Pensa, por exemplo, aqui no 5 dividido por 4, vai dar 1,25. Tá? Se a divisão de Q por 4 deixar o resto 2, a gente vai ter um número que termina em 5. Então, por exemplo, o 6 dividido por 4 é 1,5, tá? Então vai terminar em 0,5. Agora, se o resto da divisão de Q por 4 for igual a 3, o número vai terminar em 0,75. Pensa, por exemplo, aqui no 7. 7 dividido por 4 é igual a 1,75, tá? E esse padrão, ele vai se repetindo, tá? Sempre quando a divisão de Q por 4 deixar resto 1, o número termina em 0,25, quando tiver resto 2, o número termina em 0,5, e quando tem resto 3, o número termina em 0,75, tá? Esse é o padrão aqui que vai se repetindo. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que para b igual a 3, o kn tem no máximo duas casas decimais, né? Porque, conforme eu expliquei, ou o kn é inteiro, quando é múltiplo de 4, ou termina em 0,25, quando a divisão de Q por 4 tem resto 1, vai terminar em 0,5, quando a divisão de Q por 4 tem resto 2, e vai terminar em 0,75 quando a divisão de Q por 4 tiver resto 3. Tá? Então, mediante o exposto, nós podemos concluir que o número máximo de casas decimais de kn é 2. Tá? Isso responde aqui o item B. Então, esse foi o item que eu considerei difícil. Tá? Exigiu aqui uma análise minuciosa do que estava acontecendo. E tinha que estruturar muito bem aqui o raciocínio, estruturar muito bem a resolução para quebrar em todos os casos aí possíveis, analisar minuciosamente caso por caso para chegar na conclusão correta, tá? Achei esse item complicado, o item difícil. Agora vamos à resolução do item C. O item C pergunta qual é o menor n em função de b, tal que
K1 mais K2, assim por diante, até o mais Kn é um número inteiro. A primeira coisa que eu vou falar sobre esse item C é que, para mim, foi o item mais difícil dessa prova, tá? A gente vai ver o porquê ao longo dessa resolução. Então, vamos lá fazer passo a passo o item C. A primeira coisa aqui que eu vou fazer é escrever essa soma em função de n e de b, tá? Usando aí a expressão do quociente, que Kn é igual a n dividido por 2 elevado a b. Então, a gente pode escrever aí a soma como 1 sobre 2 elevado a b, mais 2 sobre 2 elevado a b, assim por diante, até mais n sobre 2 elevado a b. Bom, aqui dá para desenvolver, né? A gente aqui está somando frações com o mesmo denominador, então basta manter esse denominador e somar os numeradores. Então a gente vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim por diante, até o mais n, dividido por 2 elevado a b. Bom, esse numerador, ele é a soma dos n primeiros termos de uma PA com razão 1, primeiro termo igual a 1 e enésimo termo igual a n. Então, utilizando aí a fórmula já conhecida para a soma dos n primeiros termos de uma PA, de uma progressão aritmética, a gente pode escrever essa fração como 1 mais n vezes n sobre 2, tudo isso sobre 2 elevado a b. Isso aqui a gente também consegue simplificar mais um pouco, né? Eu posso então escrever isso como n vezes n mais 1 sobre 2 elevado a b mais 1, tá? Então essa aqui é a forma mais simplificada possível em função de n e b de escrever essa soma. A soma aqui pedida, K1 mais K2, assim por diante, até o mais Kn. Bom, dando seguimento, a gente tem que observar o seguinte. Para que essa soma seja um número inteiro, o denominador dessa fração, ou seja, o 2 elevado a b mais 1, deve ser um divisor do numerador. Ou seja, 2 elevado a b mais 1 deve ser um divisor de n vezes n mais 1. Tá? Aqui, a gente tem que observar que esse numerador, o n vezes n mais 1, é o produto de dois naturais consecutivos. Tá? De forma que eu sempre vou... um desses dois números vai ser par e o outro vai ser um número ímpar. Tá? Como o 2 elevado a b mais 1 é uma potência de 2, consequentemente, esse denominador também é um número par. Então, a partir daqui, nós podemos afirmar que, como n e n mais 1 são números consecutivos, né? Como eu já observei, vai ter um par e um ímpar entre esses dois números, o 2b, 2 elevado a b mais 1, vai dividir n ou vai dividir o n mais 1. Tá? Uma dessas duas coisas vai acontecer. Porque você tem que pensar o seguinte, um número par, ele só divide outro número par. Não tem como um número par dividir um número ímpar, tá? Como 2 elevado a b mais 1 é um número par, ele só vai dividir um desses números. Ele só vai dividir o n ou n mais 1. Qual deles for o número par, tá? Repara que aqui já está exigindo um raciocínio já bem elaborado, tá? Muito mais elaborado do que o das outras questões. Então, dando continuidade, a gente agora... vamos supor que o n seja um número par. Ou seja, se n é número par, então o 2 elevado a b mais 1 precisa ser o divisor de n. Tá? Então, para que isso aconteça, deve haver um número p, um número inteiro p, tal que n dividido por 2 elevado a b mais 1 é igual a p. Tá? Multiplicando aí ambos os lados dessa igualdade por 2 elevado a b mais 1, a gente tem que n é igual a p vezes 2 elevado a b mais 1. Aqui a ideia é achar o menor n, tá? Conforme está indicando aí o enunciado. Então, para que n seja mínimo,
o P tem que ser igual a 1, né? Ou seja, N tem que ser igual a 2 elevado a B mais 1, tá? Então, a gente fez aqui no caso, quando o N for o número par, tá? Agora, a gente tem que fazer uma análise parecida com essa, mas considerando que o número par é o N mais 1, tá? Lembrando que a gente não sabe, tá? O N pode ser par ou pode ser ímpar, assim como o N mais 1 pode ser par ou pode ser ímpar, tá? A gente sabe que um dos dois vai ser par e o outro vai ser ímpar, só que a gente não sabe qual, tá? Então agora, supondo que o número par seja o n mais 1, a gente pode afirmar que o 2 elevado a b mais 1 é divisor de n mais 1, tá? Sempre tenha em mente que nesse caso a gente está analisando quando o n mais 1 for par. Então, o 2 elevado a b mais 1 vai ser o divisor de n mais 1. Então, a gente pode afirmar que existe aqui um inteiro Q, tal que n mais 1 dividido por 2 elevado a b mais 1 é igual a Q. Então, multiplicando ambos os lados da igualdade por 2 elevado a b mais 1, a gente tem que n mais 1 é igual a Q vezes 2 elevado a b mais 1. Aí aqui, assim como nós fizemos no passo anterior, para que o n seja mínimo, tá? O Q precisa ser igual a 1, tá? Porque o Q aqui é o menor inteiro, né? Para que essa igualdade ocorra. Sempre tem que ter em mente que n aqui é o número natural, tá? Então, o menor Q aqui admitido é o 1. Tá? Então, n mais 1 é igual a 2 elevado a b mais 1. Subtraindo 1 de ambos os membros aí, de ambos os lados, a gente tem que n é igual a 2 elevado a b mais 1 menos 1. Tá? Então, comparando aí os dois casos, quando o n é par e quando o n mais 1 é par, nós podemos concluir que o menor n, tal que K1 mais K2 mais assim por diante, até o mais Kn, seja um número inteiro, é 2 elevado a b menos 1, tá? E isso então responde esse item C. Então, como eu falei, esse item foi bastante difícil, tá? Pelo menos na minha opinião, foi o item mais difícil dessa prova, foi a questão mais difícil aqui dessa prova de matemática, tá? De longe. Ela exigiu muita habilidade algébrica, exigiu aqui uma excelente análise aqui da situação, exigiu um raciocínio muito elaborado e muito sofisticado para chegar aqui na resposta correta, tá? Para mim, sem sombra de dúvida, a questão mais difícil dessa prova. E com isso, concluímos a resolução dessa questão. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!